já dou boa noite a Emerson Pansieri, que tem informações de momento, porque, Pansieri, além de um outro jogador do Corinthians que você pode trazer a notícia, o que eu mais tenho que responder é que horas que chega o Cássio, Pansieri. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você. Eu posso falar início da tarde? Pode. Vamos colocar assim, eu vou fazer igual o nosso Tião das Vendas, entre 11 e 13 horas. Que aí eu não... Foi uma margem boa. Uma margem 4 boa. horas, tá Saudade bom. do nosso Tião das Vendas. Vou colocar nessa margem, porque ele deve chegar num voo também particular, e aí a possibilidade de ter um atraso, alguma coisa nesse sentido, ela existe, né? Porque ele não precisa fazer aquele trajeto normal de um voo comercial. Ele define a rota e viaja, né? Ele define a rota, o tempo e viaja. Mas aí, sendo um voo particular, provavelmente o Cássio não passará ali pela sala de desembarque do aeroporto. Tô dizendo porque imagino que nesse momento, torcedores do Cruzeiro, e olha, nós vamos falar muito do Cássio. O Cássio tem tamanho demais, é o famoso para ser recebido em aeroporto. É muito grande o goleiro Cássio. Só que, chegando num voo particular, isso pode frustrar muita gente, né? Da galera ir pra lá esperando ver o Cássio, primeiro aquele calor, aquele primeiro recado, e o Cássio vindo num voo particular. E vai muito, acho que da ideia do Cássio, de chegar mineirinho, sabe? Ele é discreto. Tranquilo, na moral. E fico, Léo, eu falei isso ontem e volto a dizer, ontem eu não tive a oportunidade de falar isso com você, que eu fiquei muito na coletiva dele quando ele falou assim, eu sempre mostrei o caminho das pedras pra quem chegava. Hoje, para onde eu vou, ele não falou o nome do Cruzeiro, eu preciso que me mostrem, né? Eu preciso entender o que é esse clube que eu vou. Então, eu acho que é um pouco até dessa linha dele de trabalho, de não querer chegar, eu sou o Cássio, eu sou gigante, eu sou campeão do mundo no Corinthians. Eu acho que é um cara mais comedido. Então, por isso, deve ser um voo realmente, como é que fala? Particular. Não é comercial, voo particular. E aí ele pode desembarcar em Confins, pode desembarcar na Pampulha, enfim, o importante é que ele vai chegar em Belo Horizonte amanhã, vai conhecer a estrutura da Toca da Raposa e vai assinar esse contrato, passa por exames e assina esse contrato, e aí depois o Cruzeiro oficializa. E mais do que isso, quem chega com ele amanhã também é o Robertinho. O Robertinho chega à tarde amanhã, naquele famoso voo Lisboa-Belo Horizonte. Ele tá feliz da vida com essa oportunidade de retornar ao Cruzeiro e numa expectativa gigante, Léo, também de trabalhar no clube que tem agora essa chancela e o trabalho aí do Matos com o Pedrinho. Eu posso dizer a vocês que o Cruzeiro tá trazendo uma baita dupla pro gol, né? Porque o Robertinho, a gente sabe da qualidade que ele tem, e o Cássio, gente. O Cássio não é só um grande goleiro. Mas ele no Corinthians, recentemente, gente... Nós estamos falando do maior goleiro da história de um dos maiores clubes do país. Nós estamos falando do Fábio do Corinthians. O que o Fábio significa para o Cruzeiro é o que o Cássio significa para o Corinthians. O Cássio foi campeão do mundo, sendo inclusive o melhor jogador da partida contra o Chelsea. O Cássio levou o Corinthians a um título de Libertadores que qualquer pessoa que tem uma boa memória vai se lembrar do Diego Souza saindo na cara para tirar o Corinthians da Libertadores e o Cássio salvando o Corinthians. Léo, mas aí se vão quantos anos? E de lá pra cá. O Cássio faz parte da história de goleiros inesquecíveis do Brasil, como Fábio, como Rogério Ceni, como jogadores que marcaram época. Ele não foi ídolo no Corinthians à toa. E outra, o melhor exemplo para não se duvidar da capacidade do Cássio, que ele pode fazer no Cruzeiro, é o Fábio. O Fábio deixou o Cruzeiro e foi pro Fluminense ser campeão de uma Libertadores, sendo um dos protagonistas. O Cássio tem muita qualidade, ele é um líder, então acho que o Cruzeiro está dando uma tacada de mestre e trazendo o Robertinho para potencializar o Cássio, acho que ainda vai dar mais certo ainda. Ô turma, a Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande, que a dedicação e incentivos são essenciais. Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei, do Galo, também da base ao profissional no masculino, e do Cruzeiro, como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Agora, Emerson Pansieri, o que a torcida do Cruzeiro quer saber? Outro jogador do Corinthians? Quem seria, Pansi? Pois é, Léo, posso trazer uma informação legal? Olha só, amanhã vai ser um dia muito importante na cobertura do Cruzeiro, mais um dia muito importante. Então, há uma possibilidade, inclusive, da torcida estar ali na Toca da Raposa, né? Porque, independentemente de onde ele chegar,
Na Toca da Raposa ele vai. Ele vai pra Toca. Ele vai ter que ir pra Toca da Raposa. É o ponto de apoio dele, seja pra assinar esse contrato, almoçar, conhecer a estrutura. Então o Cássio vai estar na Toca da Raposa. Então acho que vai ser um dia que você me pergunta muito sobre essa questão. Eu tô te respondendo que na Toca ele vai estar, e aí com certeza a nossa cobertura é sempre em cima do lance. Deixa eu responder a sua pergunta, porque o jornalista Bruno Andrade, ele que é do All Sport, né, inclusive trouxe uma informação que o Paulinho do Corinthians recebeu sondagem do Cruzeiro, recebeu sondagem do Grêmio e recebeu sondagem do Vissel Kobe. No Cruzeiro, ninguém fala sobre especulação, né, sobre possibilidades. Mas uma pessoa me falou recentemente que todo jogador grande e todo jogador importante, o Cruzeiro vai olhar, né? O Cruzeiro vai sondar, vai buscar informações. Então, nesse caso do Paulinho, não é que o Cruzeiro, vamos colocar assim, me falou, tá conversando com o jogador. Eu ouvi isso há poucos dias, antes dessa notícia do Paulinho, deixar isso bem claro, que todo jogador grande, o Cruzeiro vai buscar informações. Como muita gente está falando do Gabigol, que o Cruzeiro vai fazer proposta do Gabigol, o Cruzeiro ainda não fez proposta pelo jogador. Não tem nada alinhavado com o Gabigol, por exemplo, lendo um contrato do Cruzeiro. Eu acho que o caso do Paulinho é mais um caso, como outros tantos, Rony, Cuejá, toda essa turma que o Cruzeiro olha, jogadores importantes, Keno, e vai ter um movimento de contratação para essa janela agora que vai abrir em julho. É um nome que a gente pode colocar aí, sendo sondado, né? Agora, se vai contratar é outra coisa. Estará na nossa pauta, no debate dos comentaristas. Não vou perder, não. Vamos falar sobre o Cássio.